nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Cuide-se para não se distanciar de Deus. Meus irmãos e irmãs, uma das histórias mais antigas que ilustram o perigo do afastamento de Deus é o que eu passo a contar agora. Em certo lugar, um país frio, um pastor foi visitar um dos seus membros que já não participava mais, não frequentava mais o culto. Numa sala onde ambos estavam, diante da lareira, um membro disse: mas por que eu deveria, afinal de contas, retornar? Então, o pastor retirou da lareira, com a ajuda de uma haste de metal, um dos carvões que estava em brasa. E ambos começaram a observar aquele carvão aos poucos se esfriando, até que de todo se apagou. Nada mais precisava ser dito. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ficou claro para aquele membro que a partir do momento que ele saía da convivência com os seus irmãos, o fogo do seu coração ia se esfriar. É assim que acontece quando deixamos de vir à casa de Deus. Eu lembro esta história singela, meus irmãos, porque ela é uma voz do passado, e o passado se recusa a ser silenciado, porque traz à tona a sabedoria dos antigos, dos crentes do passado, que nos alertavam do perigo de deixarmos de cultuar a casa de Deus. Nosso texto de hoje, ele trata sobre distanciamentos. A parábola do filho pródigo é um dos textos mais lembrados e queridos da Bíblia por muitas pessoas, até aquelas pessoas que não são crentes. Seu assunto principal, com certeza, é o abandono da casa por um jovem, o abandono da casa, o abandono do pai, o abandono do seu país. Seduzido pelos prazeres deste mundo, ele então deixa tudo para trás. E esta mensagem é para nós hoje, meus irmãos e irmãs. Ninguém está imune às seduções do mundo. E se você pensa que está inalcançável dessas seduções, então corre grande perigo. Por isso eu peço que você, com todo carinho, preste atenção neste sermão. Através dele, Deus há de falar conosco e nos dar os direcionamentos necessários, direcionamentos que foram úteis às gerações passadas e com certeza podem ser úteis a você também. Primeiramente, precisamos saber o que está acontecendo neste texto. Nós temos aqui, meus irmãos e irmãs, uma história sendo contada como reação de Jesus Cristo a um segmento do seu auditório. Vamos retomar, nós estamos no capítulo 15, se você voltar alguns versículos, pode me acompanhar no verso 1 e 2, que diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas. Este recebe pecadores e come com eles. Jesus Cristo, após ouvir este segmento do seu auditório, que era composto pelos fariseus, homens que dedicavam a sua vida nos escritos da palavra de Deus, que levavam a religião muito a sério. Os escribas, que eram responsáveis por ser os copistas dos textos antigos. Lembre-se que a gráfica, uma descoberta tão útil para nós, só teria sido descoberta mais de 10 séculos depois. Eram por meio de cópias escritas que o conhecimento escriturístico chegava ao conhecimento daquelas aldeias. Pois bem, esse grupo achava que Jesus Cristo tratava bem demais estes pecadores, que eram pessoas que tinham, em algum momento da sua vida, abandonado o Senhor e agora estavam próximos a Jesus Cristo. E é por isso que Jesus Cristo, então, conta 3 histórias. Alguns chamam este capítulo 15 da seção de achados e perdidos de Deus, onde 3 histórias estão ali para falar do perdido. A primeira história das 99 ovelhas que são deixadas de lado
a fim de que o pastor busque uma. Há a história da dracma perdida, onde uma mulher envia esforços para que encontre uma moeda em meio ao seu mobiliário. Em terceiro, há essa história do filho pródigo, tão querida por nós, que vamos expor ela agora. E é nessa história que nós vamos nos deter, lembrando que esta história, ela é um componente apenas do Evangelho de Lucas. Você não encontrará no Evangelho de Mateus, nem de Marcos e nem de João. Apenas Lucas tem esta história, porque ele está preocupado em falar com pessoas que estavam afastadas do Senhor. Mas, meus irmãos e irmãs, existem inúmeras abordagens sobre esse texto. Eu utilizarei as das mais simples, porque me interessa que a igreja entenda esse texto. Não vamos nos deter tanto em miudezas do texto, mas ver as grandes cenas com que se preocupa Lucas em comunicar a sua mensagem. Existem 3 grandes cenas que com certeza você já reparou na minha leitura nesse texto. A primeira cena trata do filho mais novo e que em alguns atos ele simplesmente abandona a sua família. A segunda cena é a cena emocionante, onde o pai reencontra o seu filho, onde ele demonstra a sua compaixão, a sua generosidade. E a terceira cena é a última desta sessão, que trata do encontro do filho mais velho com a situação do reencontro do seu filho, do seu irmão mais novo com o seu pai. Cada uma destas cenas que eu acabei de enumerar, meus irmãos e irmãs, que está no nosso texto, possui lições com as quais nós podemos extrair para a nossa vida. A primeira cena, a cena onde o filho mais novo acaba indo embora, pode ser resumida em uma frase: o mundo fará de tudo para nos atrair. O mundo fará tudo possível para nos atrair. Quem é este jovem? Meus irmãos, nesse texto, embora nós estejamos diante de uma história, precisamos lembrar que ela está tentando fazer conexão com os ouvintes de Jesus Cristo. O jovem nesta história significa os pecadores que estavam lá, os publicanos, cobradores de impostos, o povo que por algum momento tinha se desviado. Eram pessoas simples. E este jovem acaba representando pessoas que fazem parte do pacto, mas que por algum momento se distanciaram de Deus e das suas promessas, da sua lei e das suas promessas. E agora, ao quebrados pela vida, porque não se engane, por mais que a vida lhe prometa sucesso e prosperidade, sem Deus, nada dará certo. Somos apresentados, então, a história do filho mais novo em algumas ações, em 3 atos aqui muito claras. O primeiro ato é essa rejeição aos valores do pai. Ele quer se distanciar do pai, tanto em alma quanto em corpo. Na verdade, a sua alma já está convencida a procurar outros caminhos. Só que ele precisa de financiamento para implementar o seu plano. É por isso que no verso 12 ele faz a seguinte solicitação. Ele quer parte dos seus bens, dá-me parte dos bens que me cabe. Ele tem planos, a sua alma já está povoada de planos que quer implementar. São valores que estão habitando a sua alma, que são muito diferentes dos valores do pai, e ele sabe disso. E é por isso, então, que a sua alma já rompida, o seu corpo também precisa acompanhar a sua alma. Então, ele pega os seus haveres e começa, então, a separar-se do seu pai, tanto em alma quanto em corpo, com a determinação de separar-se dos valores do pai. De ato contínuo, meus irmãos, um segundo ato que acontece aqui é quando ele, após pegar a herança, ele então rejeitou os valores do pai, agora ele adota os valores do mundo. E da mesma maneira, ele se aproxima desse mundo com corpo e alma. Primeiro, ele vai o mais longe possível que pode da casa do pai. O texto que nós acabamos de ler diz que ele vai para uma terra distante.
ele vai se distanciando do corpo, seu próprio corpo, da onde está a localidade do pai. E lá ele vai se aproximando de pessoas que não comungam dos mesmos valores do pai. Ele se torna um imigrante em outro país. Mas ele também acaba se envolvendo moralmente com aquelas pessoas, porque a Bíblia diz que ele começa a viver dissolutamente. O que é dissolutamente? Imoral. Ele começa a ter uma vida libertina, ele começa a adotar todos aqueles excessos que aquelas pessoas com certeza tinham como hábito: a luxúria, a lascívia, envolvimentos extraconjugais, envolvimentos com bebidas, envolvimentos com prazeres em si, por si só, muito afastado de Deus. Então ele vive dissolutamente. Nós podemos aprofundar um pouco mais esses dois atos e perceber que eles se complementam, meus irmãos e irmãs. A partir do momento que há uma rejeição dos valores do pai, ao mesmo tempo há uma aproximação com os valores do mundo. À medida que você se distancia de Deus, com certeza você se aproxima do mundo. Deus e o mundo são polos contrários e ambos não podem habitar junto no mesmo coração. O seu coração há de se afeiçoar a um e ao outro não, mesmo que isto seja feito de maneira gradativa. O mundo exerceu muita influência no filho mais novo por meio da sedução dos prazeres. E é por meio daquilo que nós mais gostamos que o mundo irá nos atrair. Pergunte-se a si mesmo: o que é que te traz alegria no coração? O que é que você pensa que lhe traz um sorriso no rosto? O que é que preenche a sua mente nos momentos de descontração? É aí que o mundo irá atuar. Por aquilo que nós nos sentimos atraídos, é por aquilo que o mundo irá trabalhar. Meus irmãos e irmãs, infelizmente, o jovem rico, ele não é uma figura solitária na Bíblia. Muitas outras figuras também saíram do caminho do Senhor, ou entraram em veredas que levaram à destruição, porque se aproximaram demais dos valores do mundo. Por exemplo, a mulher de Ló. A mulher de Ló, quando o juízo está caindo sobre Sodoma e Gomorra, não conseguiu segurar os seus olhos e voltou atrás para olhar o seu lar. Aquele lar que ela tinha dedicado tanto tempo, o lar com o qual tinha vínculos, ela não soube cortar esses vínculos e sofreu repentina destruição por causa do juízo de Deus que caía sobre Sodoma e Gomorra e foi transformada em estátua de sal. Parece uma figura passageira, mas Jesus Cristo diz: se há alguém que nós devemos nos lembrar do Antigo Testamento, é a mulher de Ló. Porque todos nós temos alguns vínculos com este mundo, e se nós não formos honestos e observarmos isto, seremos enredados nas suas seduções vis e silenciosas. Também o jovem rico, que tinha muito apego pelas finanças do mundo, pelas suas riquezas, e não pôde acompanhar a Jesus Cristo em sua jornada, saindo tristemente. Assim também como Demas, cooperador de Paulo, que amando o presente século, acabou por abandonar a comitiva do apóstolo Paulo. Observe, meus irmãos, que estes três personagens, a mulher de Ló, o jovem rico e Demas, nenhum deles abandonou o caminho do Senhor por causa da raiva e da ira repentina, mas foi o amor que seduziu os seus corações. Aquilo que você mais ama, se não estiver dentro daquelas fronteiras qual o Senhor estabeleceu para o seu povo, é isto que irá tirá-lo do caminho do Senhor. Portanto, muito cuidado, sonde quais são os seus valores, o que habita o teu coração. É aí que está a chave para que você possa ser preservado das tentações e seduções do mundo. Nós vimos então que a adoção, a rejeição dos valores do pai e a adoção dos valores do mundo fizeram guerra na alma do jovem. E ele acabou caindo numa desilusão, que é que nós vemos no capítulo, ou na parte 3 dos seus infortúnios. Diz o texto bíblico,
o texto que nós lemos, que ali, no verso 16, ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele então recebeu a grande desilusão que está reservada a todos aqueles que buscam satisfação fora dos caminhos do Senhor. Nada de bom pode aguardar você quando abandona o Senhor. Nada de bom. O mundo irá humilhá-lo, como fez com este jovem. Ele era um judeu, devemos lembrar disso, e não havia nada mais ofensivo para o judeu do que trabalhar com porcos. Ele era um homem que tinha fartura, mas agora ele não tem nada, então passa fome. E é neste momento que ele então começa a se arrepender e a cair em si. Não podemos esquecer desses atos. A rejeição dos valores do Pai automaticamente fará você adotar os valores do mundo e levará você à desilusão com o mundo, porque é só isso que ele reserva para nós. Agora, meus irmãos, que nós vimos esta cena 1, que resume a vida do jovem, as suas desilusões, nós podemos nos concentrar nesta cena 2, que é o retorno da casa paterna. Nesta segunda parte, nós vimos como o jovem ele acaba caindo em si e diz: olha, eu voltarei para o meu pai, porque lá os trabalhadores têm fartura, e eu aqui passo fome nesta terra, e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Preciso que o Senhor me aceite, não como mais seu filho, não sou digno, mas como um trabalhador. É nesta segunda parte, meus irmãos, que nós vemos uma grande lição aqui, que é a seguinte: os juízos de Deus nos fazem conhecer-nos melhor. Os juízos que o Senhor manda sobre nós nos faz conhecer-nos melhor. Ah, meus irmãos e irmãs, não se iluda, nós nos conhecemos tão pouco. Nós temos tão pouca perspicácia sobre nós mesmos. Nós somos ótimos em ter perspicácia sobre os caminhos alheios. O Senhor Jesus Cristo advertiu no seu Sermão da Montanha, antes de tentar tirar o cisco do olho do outro, tire a trave do seu. Aqui nós vemos, meus irmãos, um jovem que aprendeu muito de si por meio deste juízo temporal que sofreu. Veja a condição dele, como ele sai da casa do seu pai e agora ele regressa. Ele saiu da casa do seu pai como um homem orgulhoso, sabendo do que ia fazer, seguro de si. E agora ele volta como uma pessoa humilhada, inseguro como seria recebido na casa do pai. Ele saiu da casa do pai como alguém rico, cheio de dinheiro no bolso, e agora volta com os bolsos vazios, pobre. Ele saiu da casa do pai como um homem livre, agora ele retorna a se dispor a trabalhar como um escravo. Ah, meus irmãos e irmãs, o filho mais novo cometeu esse erro de confiar demais em sua própria natureza. Sabe pouco da humanidade aquele que não conhece ou que não concede um desconto à nossa comum e inevitável fraqueza. Todos nós temos fraquezas, meus irmãos e irmãs, e nós demonstramos pouco conhecimento da vida quando nós não levamos isso em consideração. Este jovem, totalmente ingênuo, pensava que conhecia a vida, mas sofreu por isso. Meus irmãos e irmãs, assim como o peito daquele jovem batia um coração cheio de autoimportância, também no nosso coração bate este sentimento de autoimportância. É certo que nós temos a nossa importância para Deus, mas este mundo ele é muito grande, é o mundo de Deus, e nós precisamos nos ater à nossa pequenez. Quando a autoimportância ela domina o nosso coração, então é chegado o momento em que Deus nos limita, onde Deus nos disciplina. Foi assim com o profeta Jonas, quando se deu autoimportância demais, achando que poderia recusar os ditames do Senhor.
eis que o Senhor o faz virar comida de peixe, a fim de que seja humilhado no ventre de um peixe e fosse vomitado nas costas de uma praia que ele não queria visitar. Eis a disciplina do Senhor, quando nós nos damos mais importância do que temos. Foi assim com o servo Moisés, que pensou que poderia ser seletivo na maneira como poderia obedecer a Deus, que ao invés de falar com a rocha, bateu nela, como Deus diz, como Deus orientou para que ele não fizesse, e ele fez. Então o que aconteceu? Recusou-se Deus a deixá-lo entrar na terra, que durante 40 anos ele desejou entrar. Meus irmãos e irmãs, isto pode acontecer conosco, todas as vezes em que nosso coração também se enche de grande autoimportância, o Senhor chega no momento de nos disciplinar, para mostrar que nós devemos de submeter aos seus desígnios. Nosso orgulho, meus irmãos e irmãs, são como montanhas em nosso horizonte. Nós nos vemos grandes demais, mas por vezes Deus precisa que esses montes caiam, a fim de que possamos ver a grandeza de Deus em nossa vida. Porque foi apenas quando o seu orgulho foi deitado em terra é que ele pôde então apreciar o Pai em toda a sua generosidade, em toda a sua compaixão. O Pai mudou? O Pai era o mesmo, mas ele mudou. Ele não é o mesmo homem que saiu da casa do Pai. Ele agora retorna ao Pai com outro tipo de experiência, com outro tipo de traços marcados pelo sofrimento, com uma terra sulcada, agora ele é um solo pronto a florescer. Pois é assim que a disciplina do Senhor vem sobre nós, nunca para nos destruir, mas para fazer de nós um solo mais arejado, onde possamos reconhecer como é o rosto do nosso Pai e como se apresenta. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nesta parte aqui, essa figura do Pai representa a Deus. Pai, que é nosso Pai por meio do pacto, que confere compaixão e generosidade aos seus filhos, ele não está distante de nós e nunca esteve. Acontece que, por vezes, nós estamos ocupados com coisas demais e esquecemos de olhar para o Senhor. Então, o Senhor envia os seus juízos temporais para que nós nos lembremos quem é o nosso Pai e como Ele é. Meus irmãos e irmãs, Deus é o Criador e o mantenedor de toda a criação. Mas, ao mesmo tempo, Ele é o Rei e governador desta igreja. E não há nenhuma dor e sofrimento, meus irmãos e irmãs, que possamos experimentar que não esteja debaixo da legítima jurisdição de Deus sobre a nossa vida. Nós pertencemos ao Senhor, assim como todo sofrimento e dor virá a nós somente segundo os propósitos de Deus. E quando o Senhor envia sofrimento e dor, não é para flagelar seus filhos como um sádico, mas sim para nos mostrar algo, para nos disciplinar, para conduzir as nossas vidas, como o pastor conduz as ovelhas. Foi o sofrimento e a humilhação que reviveram na mente do filho a importância do pai. Os sofrimentos do povo de Deus são elementos que Deus se utiliza para os seus propósitos. E um deles, com certeza, é aperfeiçoar a sua salvação. O Senhor nos faz sofrer, mas para um propósito bom, para glorificar o seu nome em nossa vida, para nos transformar em filhos mais humildes, atentos aos atributos de Deus. Irmãos e irmãs, nós vimos então que o mundo ele tentará nos assediar nesta cena do filho abandonando a casa paterna. E nós vimos também que os juízos de Deus, que virão sobre nós quando formos desobedientes, eles têm o propósito não de nos destruir, mas de nos disciplinar, para que possamos valorizar um pouco mais a Deus e os seus atributos. Mas agora falta a cena 3, e ela também encerra um grande ensinamento, que é o seguinte: só podemos usufruir a paternidade de Deus sobre nós se estamos dispostos a valorizar a fraternidade entre nós. Nós só podemos valorizar a paternidade de Deus se valorizamos a fraternidade. Uma coisa não existe sem a outra. Você não pode ter Deus por pai
senão tem a nós como irmãos. Porque quando você chama Deus de Pai, você também entra na família de Deus, que com certeza existem mais pessoas do que a si mesmo. Então, nesta terceira sessão, nós fomos apresentados ao filho mais velho. Essa figura, meus irmãos e irmãs, representa os fariseus e os saduceus queixosos no versículo 1 e 2. Mas, assim como estes fariseus e escribas, estes homens, eles precisavam receber também uma disciplina de Deus. E precisavam olhar de uma forma mais afetuosa para os seus irmãos, os quais eles julgavam pecadores. E o filho mais velho, então, se presta a simbolizar estes homens, os fariseus e os escribas. O filho mais velho, como nós vemos, ele não recebe bem o retorno do seu irmão. E ele apresenta duas críticas ao pai. Primeiro, quanto à sua compaixão. Ora, este filho mais novo, segundo este irmão mais velho, foi embora. Gastou o que tinha com meretrizes. Perceba que apenas essa palavra está na boca do irmão mais velho e não na boca do narrador. É o irmão mais velho que está cheio de raiva e ódio por seu irmão. O filho mais novo plantou ruína. Ele plantou, agora ele tem que colher. Esta era a filosofia do filho mais velho. Então ele tece uma crítica contra a generosidade do pai. Você está festejando o filho mais novo, mas deveria festejar a mim, que estou sempre contigo. Ah, meus irmãos e irmãs, faltava muitas coisas ao filho mais velho nesta história, mas com certeza duas vocês têm que convir comigo. Primeiro, faltava compreensão. Com certeza, meus irmãos, a ideia de recompensa não se aplicava a esta situação. Porque este filho mais novo, ele também era filho do pai. Havia algo maior do que a ideia de causa e efeito. Existia um princípio superior a isso que escapava àquele homem. Nós já vamos voltar nisso. Mas também faltava a proporção e ocasião. Faltava proporção porque, sim, o filho mais novo cometeu erros, mas ele voltou. Então, faltava proporção. Ele não podia ser tratado dessa maneira. Também senso de ocasião. Muito bem, ele poderia queixar-se ao seu pai, mas era este o momento, o retorno do mais novo. Meus irmãos, o filho mais velho se revela aqui uma pessoa muito idealista. Por isso ele fica frustrado com o pai e fica frustrado com o irmão. O filho mais velho, ele errou ao tratar o seu irmão como se fosse um tipo de engenhoca, algo que deveria funcionar de uma forma mecânica. Nós não somos assim. E todas as vezes em que nós reduzimos o outro a um papel de causa e efeito, nós tiramos dele a sua humanidade. Você é muito mais do que causa e efeito. Você é muito mais do que as regras podem traduzir. As regras nos são úteis, mas elas não se resumem àquilo que nós somos. E todas as vezes que nós pensamos que a realidade e as pessoas precisam estar dentro de um regramento, idealizamos demais isso, nós iremos nos frustrar, porque a vida é muito maior do que isso. Todos estamos em um processo de aperfeiçoamento por Deus. O jovem estava, assim também o irmão mais velho estava. E ele precisava adequar as suas reivindicações. Meus irmãos e irmãs, a figura do jovem mais velho é um alerta para todos nós, porque nós somos religiosos, assim como os escribas e fariseus também o eram. E como religiosos e religiosas, nós temos uma opinião muito favorável ao nosso próprio respeito, e é bom que tenhamos. Mas esta mesma opinião favorável deve ser tomada com muita modéstia e humildade. Não somos melhor que o outro que não está cumprindo os seus deveres como deveria o ser. Ele deveria cumprir os seus deveres também, mas ele precisa da nossa ajuda, do nosso apoio, da nossa compaixão, da nossa generosidade. Porque ele, assim como você, é filho e filha de Deus. E às vezes nós nos esquecemos muito disso, quando temos que cobrar o outro. É isso que está acontecendo aqui. Não podemos pensar que possa haver uma filiação com o Pai, se não há esta irmanação entre nós.
Se você é filho, filha do Pai, precisa também se deixar orientar pelo compadecimento pelos seus irmãos e pelas suas irmãs. Não há filiação sem uma irmanação real entre nós. Deus possui muitos filhos. E todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, nós também precisamos lembrar que outros e outras estão dobrando também. Nós não somos filho único, mas nós temos um pai que tem muitos irmãos, muitos filhos e filhas que são os nossos legítimos irmãos e irmãs da fé. Deus deseja que sejamos irmãos e irmãs uns dos outros, que aperfeiçoamos essa nossa fraternidade, que quando os horrores de uma guerra se abaterem sobre a vida do nosso irmão, que haja a mesma disposição que houve com Abraão, que ao saber que seu sobrinho Ló, seu irmão na fé, fora levado como despojo de guerra, logo levantou sua energia e força e foi a socorro do seu irmão. Deus espera isso de nós. E ao saber que nosso irmão esteja sofrendo, que nós não demos de ombro, como se isso não tivesse nada a ver conosco. Que é nosso irmão, nossa irmã, sofre as suas guerras, sofre as suas baixas. Isso precisa ter algum efeito sobre nós. Deus espera que quando as palavras faltarem ao nosso irmão, para descrever a sua situação, tal angústia e dificuldade que possa sofrer, nós possamos ser como Arão foi a Moisés, ser a boca do nosso irmão, orar por ele, buscar a Deus por ele. Às vezes, no nosso trajeto, nos falta força até mesmo para orar. Conte conosco, conte com a sua igreja, para que nas reuniões de oração possamos, juntamente como irmãos e irmãs, conduzir as suas petições e seus desejos a Deus. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que aqueles homens, os fariseus e escribas, estavam faltando, dilapidando os seus irmãos sem perceber. Faltava a irmanação, a fraternidade, aquilo que Deus espera de nós. Se Deus é seu Pai, somos todos, então, uma mesma família. Isso faz de você meu irmão e minha irmã. Ninguém que é filho de Deus pode ficar indiferente ao sofrimento do outro. O texto acaba. Nós não sabemos se o filho mais velho caiu em si. Nós encontramos o pai reconciliando. Eu espero que a compaixão e a generosidade tenham produzido efeitos também, além do coração do jovem filho, também do filho mais velho, e esse irmão tenha sido convencido por seu irmão. Como membros, irmãos e irmãs da Igreja de Cristo, nós sofremos várias pressões nesse mundo. O assédio do mundo para tentar nos seduzir, as provações de Deus que nos disciplinam e precisamos suportar para ver brilhar em nós um caráter cristão. E também a necessidade de apreciação, tanto da paternidade de Deus, que nós tanto amamos, estimamos, mas que nós também devemos estimar a fraternidade entre nós. Essas são várias pressões que temos no decorrer da vida cristã. Mas são justamente pressões poderosas que podem transformar um carvão em um diamante. Porque este é o processo do diamante. O diamante, antes de qualquer coisa, era um carvão que suportou as pressões da vida e pôde ser transformado e lapidado uma pedra preciosa. É isso que Deus está fazendo conosco. Estamos sendo, aos poucos, lapidados por Deus. Enquanto continuarmos leais ao Senhor, seguindo o seu caminho, nós seremos trabalhados por Ele. Por isso, lembre-se, quando os ventos silenciosamente tentarem inflar as suas velas, levando você para longe dos caminhos do Senhor, lembre que você tem uma igreja, que você não deve abandonar a sociedade a qual o Senhor lhe colocou como membro, que deve contribuir para ela de forma genuína, de forma honesta. Portanto, lance a sua âncora na rocha dos valores cristãos. Você é um irmão e uma irmã querida, faz parte desta igreja. Nunca esqueça disso. Deus nos abençoe.